A estratégia do dia. O podcast original da Bloomberg Linha. Oi, bom dia, Gabriel. Olha, eu acertei o nome de alguém ficou surpreso aí, tenho certeza. Imagina um mundo onde o dólar já não é mais o chefão da economia global. O mundo onde os países latino-americanos olham para a moeda americana e pensam: Eu acho que dá pra pagar essa dívida com cashback. pois é, meus amigos, o que parecia impossível tá começando a balançar. O dólar, aquele que todo mundo guarda debaixo do colchão ou sempre converte aí para saber quando que vai dar para ir para Disney, tá sob pressão. E a culpa, ou o crédito, é de uma guerra comercial entre Estados Unidos e China, de um presidente que adora o Twitter e de um mundo cada vez mais multipolar. Então hoje a gente vai te contar por que tem economistas dizendo que a hegemonia do dólar pode estar com os dias contados. E o que isso significa para você que está ouvindo, para o Brasil também, para o BRICS e até para aquele seu tio que acha que o yuan é nome de prato no restaurante chinês. Oruan. Yuan. Não? E olha, eu queria perguntar para vocês. O que vocês acham de itens de luxo? Vocês compram Chanel, Balenciaga e afins? Vocês comprariam? Já compraram? Deixa nos comentários, eu tô curioso, eu quero saber se tem gente que compra coisas de luxo por aqui também. E isso porque eu vou falar sobre esse assunto no episódio de hoje, além de falar sobre o dólar. Imagina você gastar bilhões em marketing para continuar sendo sinônimo de luxo e ainda assim ver o lucro despencar em 30%. Pois é, nem a Chanel escapou da ressaca no mercado de luxo em 2024. Entre bolsas que custam o preço de um carro popular e uma crise criativa, pior do que a minha tentando deixar essa introdução mais engraçada hoje, a marca de grife viu os números desfilarem ladeira abaixo. E olha que a gente tá falando de uma marca que nem vende no atacado, nem faz liquidação de Black Friday. Mas o que aconteceu exatamente com o Império de Coco? A culpa foi da China, do Trump, do estilista que saiu, daqueles TikToks que mostraram as bolsas de marcas de luxo sendo fabricadas na China para venderem diretamente para o consumidor? Vem comigo entender por que até as marcas mais chiques do planeta estão passando aperto. E o que isso diz sobre o futuro do mercado de luxo? Tudo isso a gente discute no episódio de hoje, tá bom? Lembrando que se você não segue a gente, você pode seguir, clica no perfil aqui no player que você está ouvindo e põe para seguir para você ficar atualizado todos os dias das principais notícias de negócios e finanças. E é isso, bora para o episódio Vitória. Ó, acertei outro nome aí, certeza. Bom, vamos começar falando de hegemonia do dólar. Por décadas, a gente sabe que o dólar foi mais do que só a moeda dos Estados Unidos. Ele virou um símbolo do poder econômico americano, uma espécie de porto seguro em tempos de crise. A gente sabe que quando o mundo treme, investidores correm para o dólar. Mas isso, olha só, pode estar começando a mudar. Com o aumento das tensões entre as maiores economias do planeta, especialmente os Estados Unidos e a China, cresceu também o que os economistas chamam de protecionismo, que é quando os países passam a proteger mais suas próprias economias, o que dificulta importações, sobe tarifas e, tem aquele afastamento de acordos internacionais. E o resultado disso, meus amigos, é que isso está botando pressão sobre o dólar. Para complicar ainda mais, desde o início dessa guerra comercial entre Estados Unidos e China, o dólar tem perdido força. O índice DXY, que mede a força do dólar comparada a uma cesta de outras moedas fortes, caiu quase 7% até meados de maio desse ano. Ok, dólar 7% mais fraco, mas o que isso quer dizer na prática? Olha, essa queda levanta um alerta, especialmente para os países da América Latina. Muitos deles têm parte de sua dívida pública em dólar. Se o valor do dólar cai, fica, olha só, mais barato pagar essas dívidas, o que pode ser uma boa notícia, principalmente para países com economias fragilizadas como a Argentina. Seria uma espécie de promoção aí para essas dívidas. Coisa boa, né? A economista Gail Allard, professora da Yale University na Espanha, chega a dizer que, no caso argentino, seria um grande milagre, uma grande bênção. Mas olha só, antes de que você comece a comemorar, saiba que o dólar fraco também tem efeitos em outras frentes. Quando a moeda americana perde valor, importar produtos dos Estados Unidos fica mais barato para outros países. Isso, olha só, significa que pode ajudar a conter a inflação e reduzir custos de produção,
Mas, por outro lado, as exportações da América Latina ficam menos competitivas. Se está barato exportar dos Estados Unidos, é muito provável que queiram exportar de lá em vez dos produtos daqui. E menos exportações significam menos crescimento para esses países que dependem muito da exportação. A exposição cambial também entra nessa conta, gente. Muitos países latino-americanos têm mais de 40% da sua dívida em moeda estrangeira, ou seja, eles estão vulneráveis às oscilações do dólar. Se a moeda sobe ou desce muito, isso afeta diretamente as contas públicas. E tem ainda países como o Equador, que adotaram o dólar como moeda oficial. Sim, se você não sabe, o Equador tem dólar como moeda oficial. Para eles, uma moeda americana mais fraca pode ser uma vantagem, porque ajuda a tornar os produtos do país mais baratos no comércio global, com exceção do petróleo, claro. E falando em petróleo, os países que precisam importar petróleo, eles se beneficiam, porque o preço do barril em moeda local fica mais em conta. Aí você pensa, ok, é só usar outra moeda para comercializar. Simples assim, não? Não. Sair da sombra do dólar não é fácil. O economista Jairo Andres Rendon explica que o sistema está começando a mostrar rachaduras, mas sair da rede que sustenta o dólar como centro do sistema financeiro global é muito difícil. Ainda assim, há sinais de mudança. A liderança internacional dos Estados Unidos, que sempre sustentou essa confiança no dólar, anda mais enfraquecida, especialmente por causa da política externa do presidente Donald Trump. O lema America First, ou os Estados Unidos em primeiro lugar, levou a uma postura mais isolacionista em que os Estados Unidos tomam decisões sozinhos, mesmo que isso afete aliados. Foi o que aconteceu, por exemplo, quando o país anunciou a saída da Organização Mundial da Saúde ou começou a pressionar parceiros estratégicos como a Ucrânia. Rendon também chama atenção para o fato de que manter o dólar como moeda dominante traz efeitos colaterais para os próprios Estados Unidos. Uma moeda forte demais deixa os produtos americanos caros no mercado internacional. Isso pode prejudicar as exportações e também a competitividade da indústria local. Bom, ainda assim, o dólar continua sendo muito procurado. Os títulos do Tesouro dos Estados Unidos, por exemplo, são vistos como investimentos seguros. O que os economistas chamam de rendimento de conveniência é basicamente isso. O mundo pega um prêmio para ter acesso a ativos em dólar por causa da segurança, liquidez e aceitação global. Mas isso também pode mudar. A incerteza política e econômica nos Estados Unidos, especialmente sob o comando de Trump, está afetando essa percepção de segurança. O mercado de títulos do Tesouro já sente os efeitos dessa instabilidade. Ok, vamos comprar yuan então? Moeda chinesa? Olha, vamos entender. Enquanto isso, a China vai ganhando força, isso a gente já tem percebido nos últimos dias, e a moeda chinesa, o yuan, está sendo cada vez mais usada no comércio internacional. Hernando Zuleta, reitor da Faculdade de Economia da Universidade de los Andes, lá na Colômbia, diz que o crescimento da demanda por transações em yuan é acelerado e relevante. A longo prazo, isso pode levar a uma reconfiguração não só do comércio global, mas também de como os países guardam suas reservas internacionais, que é hoje concentrada em dólar. Basicamente é como se o mundo estivesse caminhando para um sistema mais descentralizado, com várias moedas fortes dividindo o espaço. Mas segundo a economista Gayle Allard, isso teria um preço. Ela diz que o mundo sem o dólar no centro seria um mundo menos estável. Ela inclusive comparou o momento atual com os anos 70, quando Richard Nixon tirou os dólares do sistema Bretton Woods, encerrando a ligação direta da moeda com o ouro. Ela diz assim, sobrevivemos? Sim. Foi fácil? Nem um pouco. E olha, vale lembrar também que o dólar já enfrentou muitos desafios. Quando o euro surgiu, por exemplo, ele passou a ser usado em boa parte do comércio europeu e ganhou espaço como reserva internacional. Isso, tirou um pouco do domínio do dólar, mas ele continua sendo a moeda principal. Daí o BRICS. Lembra que o BRICS estava cogitando uma moeda própria para negociar? Uma das iniciativas que podem mexer nesse cenário é essa proposta aí do BRICS, que é aquele grupo com Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que era de fazer mais comércio entre eles usando suas moedas locais. Isso reduziria sim a dependência do dólar, mas essa proposta incomoda os Estados Unidos e Trump já chegou inclusive a ameaçar esses países com tarifas se a ideia sair do papel. O Brasil, que atualmente preside o BRICS, diz que a proposta não tem intenção de competir com o dólar.
Mesmo assim, o plano gera desconfiança. Zoleta acredita que criar uma moeda comum para o grupo é algo bem distante porque exigiria um nível de coordenação e sacrifício de soberania que hoje parece impraticável. A economista Allard, que eu citei anteriormente, diz que o yuan chinês ainda não é uma boa alternativa e a moeda do BRICS é mais um sonho do que uma realidade. É mais provável que o euro ou até as criptomoedas ganhem importância antes disso, disse ela. E bom, para fechar esse caos todo do dólar, também vale citar que tem uma possibilidade, remota talvez, mas existe a possibilidade, que poderia mexer com tudo isso, que é a saída dos Estados Unidos do FMI, o Fundo Monetário Internacional. O dólar representa 43% dos chamados direitos especiais de saque do FMI, que é uma espécie de moeda de reserva global. O que acontece se os Estados Unidos saírem? Se eles saírem, a demanda por dólar pode cair ainda mais. No fim de abril, o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, o Scott Bessent, disse que a ajuda americana à instituição como o FMI e o Banco Mundial não é incondicional, e criticou também as duas entidades por, segundo ele, terem se desviado das suas missões principais. Ele afirmou que o governo Trump está disposto a cooperar, mas apenas se essas instituições se alinharem com os objetivos americanos. E bom, o economista Randall disse que se essa saída se concretizar, o efeito seria uma queda na liquidez do FMI e também uma redução do poder de influência dos Estados Unidos. Para ele seria um movimento arbitrário e arriscado. E bora falar de luxo. A Chanel, sim, aquela marca famosa por bolsas super caras e perfumes icônicos, teve uma queda forte nos lucros no ano passado. O motivo? A empresa aumentou os gastos com propaganda e ações de marketing para continuar aparecendo no momento em que o mercado de luxo estava esfriando. O lucro operacional, ou seja, aquele que sobra depois de pagar os custos para manter a empresa funcionando, mas antes dos impostos, caiu 30%, ficando em 4,48 bilhões de dólares. Isso aconteceu porque a receita, que é o dinheiro total que entra com as vendas, caiu 4,3% comparado ao mesmo período do ano anterior. A região mais afetada foi a que inclui a China, que sozinha representa quase metade de todo o dinheiro que a Chanel ganha. Pois é, se vocês não sabem, a China é um mercado importantíssimo para o mercado de luxo, não só para a Chanel. Lá, para vocês terem uma ideia, as vendas caíram 7,1%. O que é bastante. E esse tombo aconteceu porque os consumidores chineses, que costumavam gastar muito com itens de luxo, passaram a comprar menos, simplesmente. E como esse grupo é super importante para marcas como a Chanel, isso teve um impacto direto nos resultados. E como se não bastasse, o cenário ficou ainda mais complicado por causa das tensões econômicas globais. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou as tarifas, que a gente já ouviu falar bastante, o que aumentou os custos e criou mais incertezas. Até marcas grandes como a LVMH, que é a dona da Louis Vuitton, por exemplo, viram suas vendas ficarem abaixo do esperado. O CEO da Chanel, Lina Nar, falou em uma ligação com a Bloomberg que a empresa foi bastante impactada por essa instabilidade econômica, principalmente lá na China. Ela também tentou afastar a ideia de que a marca estaria cobrando preços absurdos depois dessa pandemia. Só para você ter uma ideia, uma das bolsas mais famosas da marca, a Flapbag, agora custa mais de 10 mil euros. Não precisa nem converter, não vou nem converter, você sabe que 10 mil euros é muito dinheiro. Nair destacou que o desempenho ruim veio depois de um período de crescimento muito forte. Nos 3 anos anteriores, a receita da Chanel quase dobrou. Apesar disso tudo, a queda nas vendas e no lucro pegou muita gente de surpresa, já que a Chanel sempre foi vista como uma marca super forte, estável e desejada com clientes muito ricos e fiéis. Nas Américas, incluindo os Estados Unidos, as vendas caíram 4,2%, enquanto na Europa houve um crescimento tímido de 0,6%. E bom, como eu disse, teve alguns outros fatores que ajudaram aí esse caos da Chanel, como esses gastos altos em ações para fortalecer a marca. Tem dado aqui mostrando que gastaram cerca de 2,4 bilhões de dólares em ações, tipo campanhas, eventos e parcerias, e esse gasto alto ajudou a reduzir os lucros. Além disso, também teve o baque da diretora criativa da divisão de moda Virgin Viad, que deixou a empresa em junho. Ela era responsável por manter a identidade da marca nos desfiles e coleções. Em dezembro, a Chanel anunciou seu substituto, Mathieu Blaise, que vai mostrar sua primeira coleção em outubro na Semana de Moda de Paris. E vale o contexto de que quando uma marca passa por esse tipo de troca criativa, é comum os consumidores segurarem um cartão de crédito até verem qual que vai ser a nova cara da marca.
E mesmo depois de uma nova coleção ser apresentada, normalmente leva aí de 4 a 6 meses para essas peças chegarem às lojas. Ou seja, o impacto real do novo estilista só deve aparecer mesmo no ano que vem. Lina Nair reforçou que a empresa está olhando não só para a próxima coleção, mas para o plano a longo prazo. Segundo ela, criar uma visão nova para a marca leva tempo. E a outra coisa importante, lembra que eu citei as taxas de Donald Trump? Pois é, a Chanel decidiu adiar um aumento de preços lá nos Estados Unidos, isso por causa dessas tarifas. Mas bom, para encerrar, mesmo em meio a tudo isso, a Chanel segue investindo pesado. Em 2023, ela gastou cerca de 600 milhões de dólares em imóveis, comprando, por exemplo, prédios em locais chiquérrimos de Paris, como a Avenue Montaigne e a Rua Cambon. Também fechou um contrato para sua futura loja principal em Nova York, embora o endereço ainda não tenha sido revelado. E no comando da empresa estão Alan Wedermer e seu irmão Gerard, que são os donos da Chanel. Alan, que tem 76 anos, também é o presidente do conselho. Segundo o ranking de bilionários da Bloomberg, cada um deles tem uma fortuna aí estimada em 42,3 bilhões de dólares. Eu sou o Alan Blanco, as informações são da Bloomberg News e o episódio foi editado por Lahia Queiroz. Uau! E, gente, eu vou compartilhar aqui com vocês que, por algum motivo, o Spotify, né, o programa aqui de agendar episódios, não funcionou direito ontem. O Lahia chegou a agendar o episódio, mas por algum motivo ele não foi ao ar no horário certo. Então, você provavelmente não teve acesso ao episódio passado, então se você quiser voltar e ouvir, você pode fazer isso. E é por esse motivo que eu não vou ler os comentários do episódio passado, porque quase não teve comentário, porque as pessoas não tiveram acesso a ele ainda. Então, convido vocês a ouvir no episódio passado e deixem aqui seus comentários. Eu comentei se você já comprou, se você compraria algum item de luxo. Gostaria de saber para ler no episódio que vem. Tá bom? Até lá. Tchau, tchau. Um big beijo. Este segmento da estratégia das marcas é oferecido pela Senior Sistemas. Com mais de 13 mil clientes e 15 filiais no Brasil, além de uma operação já consolidada no exterior, a Senior Sistemas é referência em soluções ERP, essenciais para integrar e otimizar os processos nas empresas. Vamos falar com Carlênio Castelo Branco, CEO da Senior Sistemas, sobre os desafios da gestão, a evolução dos ERPs e o futuro da tecnologia nos negócios. Carlênio, a Senior hoje entrega soluções completas e integradas ao longo de todo o ciclo produtivo para diferentes segmentos. Mas hoje, quais você diria que são os principais setores que demandam essas soluções de ERP? E também queria que você falasse para a gente quais são os diferenciais do ERP da Senior. Primeiro, Rodrigo, obrigado pela oportunidade de estar falando um pouquinho sobre a Senior, uma empresa de mais de 30 anos do mercado. Bem, nós atuamos em diversos segmentos, mas aqui dentro a gente chama os segmentos estratégicos. E esses segmentos estratégicos foi o que a gente escolheu lá atrás para atuar mais verticalmente. E por que a gente escolheu eles? Foram estudos que foram feitos de segmentos que a gente acreditava que ia ter um grande potencial de crescimento para os próximos anos. Nós estamos falando aqui da manufatura, nós estamos falando da construção, nós estamos falando da logística, do agro. Então, são segmentos que, ano após ano, ele cresce por diversos fatores, né? O agro não precisa falar, ano após ano ele é o motor de crescimento do PIB do Brasil. Construção, porque ainda falta muita infraestrutura no Brasil. Então, foram segmentos escolhidos não por acaso, né? Nós temos um portfólio completo e o cliente, uma vez que contrata a Senior, ele já vai com uma série de soluções que atende 100% as suas necessidades, né? E aí, quando a gente fala que empresas são essas, depende do segmento, claro, mas quando a gente fala de logística, por exemplo, a gente está falando de uma Magazine Luiza, de uns Correios, de uma Luft, que opera a Amazon aqui no Brasil. Então, são empresas que são líderes de mercado, né, no e-commerce brasileiro e que utilizam as soluções de logística. No agro, nós estamos falando, por exemplo, de uma FAR, de uma Compra Grill. Então, em cada segmento desse, a gente tem vários clientes que são líderes de mercado. E o grande diferencial é esse, é ter um portfólio extremamente completo para atender o nosso cliente.